Olá, olá, queridos. Olá, 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 olá. Boa noite, boa noite, boa noite. Bem-vindos, Bianca, Tica. Bem-vindos, Célia, Marilda, Suzana, querida. Eu não sei. Boa noite para vocês todos que estão chegando. Boa noite, sejam super bem-vindos para mais um bate-papo. E nós vamos conversar hoje sobre os tipos de narcisistas. Será que existem tipos de narcisistas, gente? Vamos esperar um pouquinho o pessoal entrar. Oi, Marta, querida. Doris, Érica, pessoal tá chegando. Gabriela. Boa noite, boa noite. Sejam todos super bem-vindos para mais essa live. E vou avisando vocês que a partir dessa semana eu vou começar a fazer pequenas lives ao longo da semana, falando algumas pontuações importantes para dar bastante ativação em vocês na percepção e no despertar, que é muito importante, que é o que a gente está buscando aqui e na nossa existência. Despertar, 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 e quanto mais despertos, melhor, não é? Sandrinha linda, bem-vinda, boa noite. Lara, boa noite para todos, bem-vindos. Então, gente, vamos falar sobre tipos de narcisistas. Vocês acham que existem modalidades de narcisismo, gente? Será que tem modalidade? Porque olha só, as pessoas caem no conto do sereio e da sereia. Sabe aquela história daquela música lá? E que as pessoas, quando vão ver, por mais que elas sejam conhecedoras sobre o que é narcisismo, porque hoje o tempo todo se fala na mídia sobre abuso emocional, sobre feminicídio. Então, quanto mais as pessoas falam, ainda assim existem muitas pessoas que falam assim: puxa, como que eu fui cair? E eu falava para as pessoas que tinha algo de errado e no começo eu não percebi, eu custei para perceber que eu estava num relacionamento abusivo, mesmo com toda essa mídia falando, mesmo com a Silvia aqui falando. Como é que eu não percebi que eu estava nesse relacionamento abusivo? Como que a minha amiga não percebeu? Como que o meu amigo não percebeu? Então a gente precisa falar muito sobre isso e algo que eu gosto sempre de colocar é: nós estamos sim na era do narcisismo, nós estamos na era do vazio, da pouquíssima construção de mundo interno. E até é importante de vocês conhecerem um pouquinho mais. Nos meus cursos eu falo bastante. Oi, Márcia, oi para todos que estão chegando, são super bem-vindos. Então, nos meus cursos eu tenho falado muito sobre a estrutura do narcisismo. Então, que dá para ter uma compreensão maior como que as pessoas adoecem nesse início de vida, onde a gente tem esse narcisismo primário. Então, eu vou falando de uma maneira coloquial, que é para todos entenderem como que acontece esse tipo de adoecimento. Então, quem quiser saber mais, ou faz os meus cursos, ou se não, pode se aprofundando nessas leituras e nas lives, porque assim, os narcisistas em si, né, eles têm uma dificuldade enorme de entrarem em contato com seus reais sentimentos, com as suas crenças. E esses sentimentos e essas crenças, eles são de fragilidades, de vulnerabilidades. Só que aí, nessa altura da vida, eles nem contam para eles mais que eles são frágeis, que eles têm vulnerabilidades, porque eles estão tão dissociados disso, eles estão tão distantes dessa percepção,
que eles já vestem uma carapuça para eles próprios de que eles são os caras, que eles são muito bons e que é como se eles estivessem com um escudo muito bem armado. E vocês fiquem sabendo que quanto maior e mais armado e muito bem armado que são esses escudos, a gente entende que a fragilidade é maior também. Porque as pessoas que estão com alguns escudos, e todos nós temos algum, não é? Para lidar com a vida, para se sentir aceito, nós temos os nossos escudos, muitos chamam de personas, né? De nossos personagens, e de certa forma são saudáveis, são modos que a gente tem para lidar com a vida e para lidar com determinadas situações, e a gente acaba incorporando muitos desses escudos, desses personagens, por conta de dores que nós tivemos ao longo da nossa vida, e a gente entendeu a realidade que se a gente se manifestar de tal maneira, a gente vai ter mais ganho. E o mais ganho o que é? Se sentir pertencendo. Agora, esses escudos, eles podem ser criados por diversos tipos de demandas. Na característica do narcisismo, esse escudo é é como se fosse uma máscara de ferro, gente. Uma máscara de ferro vestida de humano, vestida de sedução, vestida de coitadinho, vestida de uma pseudo sensibilidade. Então, essas artimanhas que estão desenhadas nessas máscaras de ferros, elas servem exatamente para deixar toda essa vulnerabilidade, toda essa insegurança num lugar muito distante, onde esses próprios narcisistas nem acreditam que eles próprios possam ser vulneráveis. Muitas vezes eles inventam uma vulnerabilidade para ter também o ganho narcísico. Então presta atenção, é tudo articulação. No fundo, eles têm sim essa fragilidade, têm os seus medos, e eles têm muito medo, pasmem, da intimidade com o outro. Eles têm um pavor de ser íntimo com os outros. Agora vamos perguntar aqui, por que vocês acham que eles têm medo, sim, camaleões, que eles têm medo da intimidade? Porque por mais que eles se coloquem indiferentes ao afeto do outro, é o oposto. Eles têm medo da fragilidade do outro. De expor a própria fragilidade. Desculpa, eu falei errado, da fragilidade do outro. Por que eles têm medo de expor a fragilidade? Porque aí sim vai aparecer que eles são os dependentes do olhar do outro. Então eles criam um mecanismo onde eles próprios vão ser enaltecidos, as pessoas vão alimentar e fica reverso, né? Eles ficam reversos e eles ficam os magnânimos, e a outra pessoa que está com ele fica a frágil, que é um espelho, é um jogo de espelhos. É a frágil, que é ele próprio. Então ele fica a todo custo e cegamente mostrando para essa outra pessoa que ela é menos, que ela é frágil e que ela é insegura. A pessoa passa por humilhações, passa por vergonhas, e quem tem o maior medo, o maior terror disso daí são os próprios abusadores, são os próprios narcisistas, que em algum momento da vida deles, sim, eles já passaram por isso. E não foi pouco, foi tão forte que eles dissociaram, eles fizeram um rompimento da sensação deles e criaram um falso self. É um falso personagem. Dorothy, querida, super bem-vinda. Então, é esse personagem que fica na frente desse eu interior. Muito bem, estamos de acordo aqui? Vocês que estão sintonizando, que estão percebendo que isso daí tem um sentido, a gente vai aprofundar, a gente vai se aprofundar mais em como que eles fazem esse tipo de personagem, como que eles fazem esse tipo de mecanismo de defesa, essa armadura de ferro, para que as pessoas não acessem essa fragilidade deles. Então existem esses tipos de
personagens que a gente tem visto muito na mídia, que são aqueles que agem nos bastidores. Aliás, a maioria, quando é para atacar suas vítimas, sim, eles estão agindo nos bastidores, só que essas vítimas estão ficando despertas e espertas e elas estão expondo. E tem uma coisa que é muito legal, é que na nossa atualidade, por mais que tenham pessoas na justiça ou pessoas que estão por perto que desacreditem dessas vítimas, cada vez menos elas são desacreditadas e cada vez mais pessoas têm coragem e audácia para revelar o que elas descobrem que estão passando, porque a grande questão é descobrir o que estão passando. Muito bem, então vamos perguntar aqui a grande questão, né? Como que as pessoas já estão tendo tanto conhecimento e ainda assim elas caem nesses contos? Então eu não vou falar dos aspectos emocionais destas pessoas hoje. Eu vou falar sobre como existem manobras desses abusadores e como que eles acabam teatralizando e confundindo as suas vítimas, onde elas chegam a pensar, não, eles não são abusadores, o problema sou eu, não é? Então vamos lá, tem um tipo de abusador, eu vou falar de alguns aqui que eu vou apontar, vejam se vocês conhecem, se vocês identificam, e mesmo quem não conhece nem identifica, para saber que eles existem e ficar esperto, porque tem assim de monte. A gente está na era do narcisismo, tá? E olha, essa pandemia fez as pessoas que são narcisistas entrarem em contato com elas, ter mais evidência para elas mesmas de como elas funcionam e também para as pessoas que estão com elas, porque não tem distração mais, não há distração, há revelação. Agora nós estamos no tempo da revelação. Muito bem, então vamos lá, olha só, tem um narcisista que ele chega e ele é o cara, ele é o sedutor, ele é o cara que está no Olimpo. Ele é a pessoa que investe muito na sua estética, que investe na estética da fala. Ele é o cara extrovertido, ele é o cara que seduz todo mundo e ele é o cara que mostra que ele está literalmente ocupando um lugar no Olimpo. Esse cara que está ocupando o lugar no Olimpo, ele seduz todo mundo, então todo mundo fica encantado e quer ter um lugar com ele no Olimpo. Porque ele é o máximo, ele articula, ele é muito empático com as pessoas, muito, muito empático. Ele sabe o que o outro está sentindo, que é o oposto que a gente sabe que o narcisista é, concordam? Eles sempre são deflagrados como não empáticos. Neste momento eles são os mais empáticos, olha que interessante. E nesse momento os menos desavisados e a maioria das pessoas querem um lugar lá no Olimpo com eles. As pessoas querem ser escolhidas para estarem no Olimpo com eles. O que é o Olimpo? É um cara magnânimo, ele é altamente empático, coisas que pouquíssimas vezes a gente vê aqui. Quem que é empático desse jeito? Quem que é sedutor desse jeito? Às vezes o cara nem é tão bonito, mas assim, ele se veste, ele se arruma, ele fala de um jeito que ele fica encantador, ele fica maravilhoso. Então, de repente, olha o que acontece no meio de muitas pessoas que queriam estar ao lado dele. O que ele faz? Ele te escolhe, esse Deus te escolhe. Muito bem. Aí ele te escolhe e você fica muito feliz. Você está no Olimpo. Você imagina que você está no Olimpo e que você está com a melhor pessoa do mundo. A pessoa que tem empatia por você, a pessoa que você é tão especial também porque ele te escolheu. Então você literalmente vive momentos onde você acha que está no melhor dos mundos, que você está no Olimpo. Página 1. Página 2 é o que todos nós sabemos. Rapidamente você entra no lugar mais rápido do que os outros tipos de narcisista, do descarte. Você vai entrar no lugar do descarte, porque simplesmente ele já teve o arquétipo da conquista, né? Ele já conquistou, ele já seduziu, ele já teve
eu vou usar um termo aqui, né? Ele teve o orgasmo narcísico dele. E aí, o que aconteceu, gente? Quem é você? Zero. Você não é ninguém mais. Ninguém. Ele nem te enxerga. Aliás, se você aparecer do lado dele e falar alguma coisa, você vai estar incomodando, né? Então, ele pode te dar até uma brisa de afeto se interessar a ele usar você para as novas conquistas dele. Porque ele não vai deixar de conquistar, ele vai continuar sendo, e ele mostrou, ele é o sedutor, ele não vai deixar de ser sedutor. Você que não leu que ele é um sedutor incansável, ele é um sedutor de pessoas, porque ele precisa desse olhar das pessoas para enaltecer o narcisismo dele, para enaltecer, lembra daquela máscara que eu acabei de falar? Ele precisa de pessoas através desse mecanismo dele de sedução, que achem ele o máximo. É um mecanismo narcísico. Agora, você que já foi capturada por ele, não interessa mais, porque ele já projetou em você ele próprio, que está lá dentro dele, escondidinho. Então ele já te capturou, tchau, você não existe mais para ele. E se você insistir na relação, é por pura devoção. É porque você ainda imagina e você alucina que você vai conseguir ficar naquele lugar inicial que, infelizmente, nunca mais vai existir para você. Nunca mais. Porque a partir do momento que ele te conquistou, ele te descartou. E isso daí, gente, é uma lei. Para esse tipo de narcisista é uma lei. Então, quanto mais cedo você perceber que a pessoa que está muito girada em torno de si, muito sedutora e que ela é muito atraente para o olhar de todos, todos querem estar... Mas olha bem quem é essa pessoa. E se por acaso você estiver com essa pessoa e ela começar com algum tipo de desprezo, algum tipo de crítica indevida, saiba que você pode estar sim num relacionamento que tende a te trazer um sofrimento enorme se você insistir em ficar no lugar de não existo. Porque é esse lugar que você vai ter do lado de um abusador, que se torna abusador porque você vai insistir em mostrar para ele que você existe, ele vai te descartar, ele já te descartou e vai dizer assim, quem é você? E vai te criticar para você literalmente deixar de existir. E se você não levar isso a sério, você vai entrar em colapso, tanto físico como psíquico. Já falei em várias lives aqui que eu não tenho nenhum tipo de estudo acadêmico, mas eu sei de muitas mulheres que tiveram, não é um mapa preciso, óbvio que não tenho nenhum estudo acadêmico, mas elas tiveram determinados tipos de adoecimento físico por conta de relacionamentos, por conta não, mas me parece que sim, né? De relacionamentos abusivos onde elas permaneceram tempo demais, tá? Muito bem, esse daí eu preciso parar com esse vício de falar muito bem, gente. Então vamos lá. Então tem esse tipo de narcisista. Então lembra que o narcisista ele quer chamar atenção o tempo todo. Agora vamos pensar num narcisista que é a vítima. Uau! Ele é o vítima, a vítima. Gente, eu estou usando no sentido feminino, masculino, mas é para todos os tipos. Quem que é a vítima, gente, no mundo? Quem não recebe atenção suficiente? Quem é merecedor e teve o azar de não ser o chefe, o presidente da firma, porque é o lugar que ele merece. Ele é tão inteligente, ele é tão especial... E tem muita gente que já percebe e fala assim, você é tão especial, tão inteligente que você vai ser fora, na rua, não aqui. Porque as pessoas, principalmente no ambiente corporativo, as pessoas hoje em dia estão muito mais especializadas em perceber esse tipo de gente. Tem uns que são muito camuflados e que eles ficam por mais tempo, inclusive abusando de outras pessoas no mundo corporativo. Mas muitos são literalmente mandados embora. Mas o que acontece? São pessoas que são vítimas. Nunca ninguém dá
atenção suficiente para eles, nunca, eles são os eternos angustiados, magoados com o mundo, e eles são as pessoas que muitas vezes não dão certo na vida na medida em que eles imaginam que deveriam dar certo, e até pela arrogância que eles têm e pelo desejo de enaltecimento tão grande, eles vão atrair a sombra deles, que é a rejeição. A rejeição, mas alguém tem que pagar esse preço, né? Alguém tem que dar atenção para eles. E quem vai ser? A parceria afetiva. Então eles vão vestir a carapuça dos eternos vítimas. Tem uma percepção meio paranoica, né? Como se as pessoas estivessem perseguindo ele, como se o mundo estivesse perseguindo. E olha que interessante, com todo esse vitimismo, ele é tão especial que no dia que ele está de bom humor, você vai aproveitar e vai fazer, que bom, agora eu vou poder sair um pouquinho com umas amigas minhas, porque faz o maior tempo que eu não saio com elas. E aí, coitado, ele vai ter uma dor de cabeça justo nesse dia. Ou você vai estar com as suas amigas, no seu happy hour, e ele vai começar a mandar milhões de mensagens para você e você não vai conseguir ficar estável e bem aonde você estiver. Por quê? Porque existe, além de tudo isso daí, o controle. Existe o controle seu. Porque você precisa ter um comportamento devocional para aquele que... O primeiro narcisista, que é o narcisista sedutor, ele chega e te descarta logo de cara. Esse aqui, ele quer a tua devoção, porque ele precisa da tua energia como alimento de enaltecimento dele. Ele precisa, porque o mundo é devedor para ele. O mundo é o eterno devedor dele. Né? Então, são essas variáveis que tem. Deixa eu ver quem que escreveu aqui. O pai da minha filha Narciso Quilto, ele se fez de vítima durante 10 anos, olha isso, não é? E então, a vítima, ela acaba com pena do abusador, e ela acha que é uma das questões que acontece demais. Ela acha que ela sim, ela vai cuidar do abusador, e que ele é um abusador, ele é um narcisista, e porque ele vai roubando pedaços da vida da vítima, então ele se torna um abusador, e a vítima, ela vai ficando totalmente engambelada por esse tipo de manipulação tóxica e viscosa. Então ela quer sair, até quer sair, mas parece que tem algo que vai grudando assim e vai deixando ela na relação. E uma coisa para vocês prestarem atenção é que muitas das vítimas que são sobreviventes e saem, às vezes elas sentem saudades e falta deste lugar que dava uma ilusão de pertencimento, e até existia um certo pertencimento, mas na doença e aonde ia a conta-gotas arrancando pedaços da vida. Então, um alerta aqui para as pessoas que são sobreviventes a esse tipo de relacionamento abusivo dá para reconstruir a vida. Tudo que você tem dentro de você vai ser iluminado novamente. Tenha um pouquinho de paciência, confie. E não é uma confiança de fé cega, não. Isso daí é real. Esses aspectos que ficaram totalmente destronados, porque a gente tem um trono interno. Nós precisamos sentar no nosso próprio trono. E o nosso próprio trono, ele é o lugar melhor que a gente tem. Não é o Olimpo do outro. O Olimpo do outro não é nosso trono. O nosso trono é a nossa morada interior. E nessa morada, quanto mais nós nos conhecermos, mais nós podemos iluminar os nossos melhores aspectos que a gente deixou de acreditar. Então, quando você sai de uma relação abusiva, existe um tempo para você conseguir resgatar quem você é, e melhor ainda. Eu garanto para vocês que melhor. E por que melhor? Porque você aprendeu a separar o joio do trigo, você está mais maduro, você sabe muito mais o que você não quer para você. Você tem um olhar mais desperto para saber o que é bom e o que não é. E mais, que é uma coisa que eu sempre falo para todos, a gente precisa aprender a sentir no corpo. O nosso corpo é o nosso anjo da guarda. As pessoas falam, mente, espírito, está tudo aqui na matéria.
E tá tudo na matéria. Se existe um espírito, se existe uma alma, ela está entrelaçada com essa máquina biológica. E essa máquina biológica, ela está aqui junto com a tua essência, com a tua consciência, para dar recados para você. Existe um eu corporal que te fala ininterruptamente. Então, deem escuta para esse eu corporal e não só para a mente, porque a mente mente. E o abusador, ele vai usar a mentira da mente e não a verdade do corpo. Então prestem muita atenção nesse sinal sagrado, sagrado. E vou falar uma coisa para vocês. Todos nós temos esse sinal. Sim, eles usam a doença como manipulação. Na maioria das vezes. E o pior, quando eles não são vítimas, eles usam a sua doença quando você adoece, que eles são os melhores, eles não sabem porque a esse ficou louca, porque a esse matou. Ah, ela era uma louca, ela vivia atrás de mim, ela não me deixava respirar. Uau, vamos saber o porquê, qual é o motivo disso. E vocês precisam saber também, depois eu vou fazer uma live também para a mulher, depois eu vou fazer para o homem, para entrar nestes arquétipos que a gente tem dentro da gente e para as outras que hoje, na nossa atualidade, a gente tem diversas manifestações do feminino e do masculino em todos os tipos de opção que a gente pode ter na vida e que todas as opções podem ser saudáveis desde que a gente esteja bem alimentado desse mundo interno. Então, não vou falar muito bem, agora acabei de falar, olha isso, olha o vício, né? Então é aí. Uma das questões que são muito, muito fortes são essas questões quando o narcisista, que eu já falei na live anterior, ele é um tipo de narcisista que ele deixa tudo sob pressão e você tem que fazer tudo na perfeição e ele fica de olho te controlando, ele precisa do controle porque ele precisa mostrar que ele é melhor do que você e que você vai ser dependente dele e não o contrário. Olha que inversão, que jogo de espelhos. Muito bem, muito bem, né? Então é isso, o que é muito bem mesmo, a gente está nesse processo que todos nós estamos muito bem desde que nós estejamos despertos e é essa a nossa jornada aqui, não é certo? Muito bem, muito bem. Esse tirano que a gente fala que é o tirano narcisista é aquele que vai impondo as questões dele e ele vai causando aquela pressão, é um tirano, não é? Ele é cruel e ele vai colocando uma pressão tão grande em tudo que você faz e você se sente vigiada em todas as suas situações, em todas as suas relações. E olha, quando eles são daqueles que são os que te colocam a princípio no Olimpo, você é tão especial e eles usam isso daí tão bem como uma manobra coercitiva que eles começam a controlar você e a te manipular, te diminuindo, porque eles precisam que você se sinta menos para eles se sentirem estáveis, regulados emocionalmente, que eles vão falar assim, como que você é uma pessoa tão legal, tão bacana, que está aqui no Olimpo comigo? Você tem uma mãe, um pai desse tipo, você tem amigos, olha, tua mãe prefere a tua irmã, o teu irmão do que você, olha, o carro que ele deu para ela é melhor do que você não tem... Eu tô inventando aqui histórias, né? Ou você é o único que tem que trabalhar para sustentar a sua família, ou os seus amigos não prestam, você é muito melhor do que eles... agora eu quero ficar com você, não é para sair com esse pessoal porque eu tô carente de você. Então, o que significa? Nada do que você faz está bom. As suas escolhas de amizade não são boas. Você não fala direito. Quando você fala desengonçada, você não sabe se expressar. Antes você sabia, agora você descobriu por este rei magnânimo que você não sabe se expressar, que as suas escolhas não são boas. E quando você vai sair por acaso, quando ele te dá a bênção de poder sair com ele
E claro que se vocês têm amigos, se você tem amigos e ele tem amigos, óbvio que vai ser com os amigos deles. Ou se for com os seus amigos, ou ele vai ser o cara mais legal do mundo e você vai chegar lá toda abatida. Já pensou? Você chega toda abatida porque tem tanto maltrato e ele fala assim, eu não sei, ela não tá se sentindo bem, ela não fica bem. E ele vai ser o bacana da história e todo mundo vai amar ele porque lembra que ele é o sedutor? Ou ele vai ser o arrogante. Ou ele vai ser o cara com os seus amigos que faz poucos amigos, porque ele já tá cansado dessa gente que não presta. Vocês percebem que existem um monte de tipos de manipulações? Todas para infernizar a sua vida. E todas para eles serem os importantes da história e para eles terem mais importância. Eu já tive pacientes que estavam muito doentes e que os maridos reclamaram que só elas recebiam atenção agora. Olha o nível. Ah, só vocês recebem atenção, só você recebe, só porque você está doente? Então, para vocês verem que toda a dinâmica é para eles serem o centro das atenções. Eles serem o tempo todo o centro das atenções. Então, quer seja eles criticando vocês porque vocês não falam direito, quem que fala direito? Eles. Eles falando que eles são os vítimas do mundo, quem é importante? Eles. Eles te seduzindo, quem que é o legal? Eles, porque eles seduzem. Então é tudo a respeito deles. Enquanto vocês não perceberem que tudo, absolutamente tudo é a respeito deles e que vocês estão sendo criadas, manipuladas por controle para vocês enaltecerem eles e para só eles existirem, vocês não vão sair dessas. Eu tenho pacientes também que têm relatos que quando elas revelaram, que elas se entenderam a trama onde elas estavam, que esses narcisistas se sentiram totalmente sem espaço dentro das casas que eles moravam com elas, porque elas literalmente começaram a ocupar o espaço. Eles comiam assim, tipo, sabe, comer pelas beiradas? E elas foram ficando acuadas, sem espaço de expressão nenhuma. E quando elas despertaram, elas disseram, poxa, esse espaço todo desta casa me pertence também. Eu posso pôr a mesa para uma comida e eu vou pôr do meu jeito a mesa, porque o meu jeito que eu coloco, para mim tá bom e para os meus filhos vai tá bom também. Porque tudo era uma crítica, tudo é uma crítica. E por quê? Porque eles são os bons, eles colocam a mesa melhor do que as esposas. Misoginia caminha de mãos dadas com este tipo de narcisistas. São os narcisistas que inclusive competem com a maternidade da mãe. Eles são melhores mães do que as próprias mães. E eu acho que quem está ouvindo isso daí e tem filhos vai saber muito claramente o que eu estou falando, porque existem tipos de narcisistas que são melhores mães do que as próprias mães, como existem avós que são mães de filhas e essas mães são narcisistas e elas são melhores, elas se acham, né? Mães do que as próprias filhas são mães dos seus filhos. Quer dizer, as avós são melhores mães do que as filhas. Então elas atravessam, não tem fim isso. Se os filhos, se as pessoas que estão com os abusadores não puserem freios e se desidentificarem totalmente dessa trama, elas vão ter a tendência de entregar a identidade para outro. Então, quanto antes se colocar limites, fazer boas cercas, a vida não vai andar. A vida não vai andar e vocês vão ser literalmente atravessados ainda na ilusão que vão receber afeto. Chega uma idade que vocês vão saber que existe uma autossuficiência afetiva. É bom ter outros? É excelente. A gente vive na interdependência do outro. Mas se você viver subjugada, isso não é vida, isso é baixíssima qualidade de vida, baixíssima. Então quem está passando por relacionamentos desta ordem, o quanto antes despertar, melhor. Tem agora, eu vou falar de um outro tipo de narcisismo, mas vocês veem que todos estão interligados, então um pode estar associado ao outro. Então tem aquele narcisista de elite.
aquele que se acha que está lá além do Olimpo, só as pessoas que podem participar da vida dele tem que ser as pessoas do Olimpo também. E quem são essas pessoas eleitas do Olimpo? Então, em algum momento é a esposa, são os filhos, e eles têm que se comportar de uma maneira esplêndida, magnânima, e ele vai escolher na ponta do lápis com quem que eles vão ter que lidar e como que eles vão se comportar. Nos bastidores acontece o inferno, porque nunca eles vão estar suficientemente bons, eles vão precisar se apresentar, inclusive os filhos, que é uma tortura, porque eles não têm conexão emocional nenhuma com os filhos, apenas exigências e exigências de devoção também. Então é muito complicado enquanto não se acorda para perceber que esses tipos de narcisistas elitistas, eles são de uma espécie muito complexa, muito complicada e que traz uma distorção de realidade muito grave, muito elitista, muito grave. Eles próprios se acham maravilhosos. Agora, quem é que vai participar desse tipo de trama aí para fazer parte do lugar, do Olimpo deles, não é? Muito bem, agora a gente tem um outro tipo de narcisista, que é o narcisista que só faz falcatrua. É o narcisista que trai, aquele sedutor, lembra do sedutor? Mas ele não faz só isso, ele vai fazendo as coisas para tirar vantagem, porque ele precisa de mais dinheiro do que todo mundo, ele precisa de roupas mais bonitas do que todo mundo, ele precisa de mais atenção do que todo mundo, ele precisa mais de tudo, ele é um saco vazio, sem fundo, e que nunca preenche. E o mundo vai estar sempre devendo para ele. E se o mundo está sempre devendo para ele, o que ele vai fazer? O mundo é devedor, então tudo que ele conseguir por trapaça, por falcatrua, tá tudo certo, porque ele precisa, ele é o carente, ele não teve o que ele tinha que ter tido. E isso, de uma certa forma, é fato, porque dentro dele ele sente esse vazio, essa carência. Isso não dá o direito dele, óbvio, ficar em cima das pessoas fazendo essas falcatruas. Então, se ele vai trair, ele pode trair. Ele pode trair, mesmo que o combinado do casal seja não ter esse tipo de traição, porque a gente sabe que relacionamento de casal tem os combinados, e não tem certo nem errado, mas tem o combinado, aquela coisa que combinado não é caro, certo? Então, ele respondendo aqui, Gabriela, eles amam sim, eles amam a imagem que eles têm de si mesmos. É a história do Narciso, ele vai lá no Rio e ele se apaixona pela própria imagem, e ele fica eternamente vidrado nessa imagem, certo? Então, é esse o ponto de que eles têm esse tipo de comportamento, tá? Então, voltando aqui pro que faz falcatrua, como o mundo deve para ele, então ele é cheio de direitos. Então, é um narcisista que ele vai mentir muito. E ele vai mentir porque ele tem direito. Ele não tem sentido crítico em relação ao que ele consegue e conquista a favor dele. Ele não tem sentido crítico nenhum, porque ele quer aproveitar a vida, porque ele quer ir pra farra, pra festa, ele quer ter as amantes, ele quer ter o melhor carro, a melhor roupa, porque ele merece, ele acha que ele merece e que o mundo está em falta. Então não tem lei, não tem moral que segure ele. Ele sabe que existe a lei, ele sabe que existe a moral, mas ele dribla, porque ele é um necessitado. Então ele tem todo o direito do mundo de trapacear, de fazer as falcatruas, de mentir para a esposa, para a namorada, seja para quem for, certo? E agora eu vou falar de um outro tipo de narcisista que foi deflagrado aí, e de uma maneira muito forte, mas a gente sabe que tem vários aí, que são esses que, além de serem magnânimos, eles têm, se acharem magnânimos, né? Eles têm o dom da palavra.
Eles têm o dom da palavra. E quando os outros ficam devocionando eles, ficam aplaudindo, eles têm a alegria de serem vistos na magnanimidade que eles precisam. Então eles vão, claro, regulando o emocional frágil deles, voltando para o início da live, que é para onde eles querem estar a quilômetros de distância. Então quanto mais eles vão articulando para ter olhar de admiração em cima deles, mais eles vão regulando esse emocional frágil, que tem receio de ser humilhado, que tem receio de ser abandonado, desamparado, rejeitado. O problema é que muitas vezes essa assombração, e muito mais nessa atualidade, ela recai sobre a própria pessoa que tem medo e que faz essa trama onde eles precisam ser enaltecidos. É muito interessante de assistir esse circo, esse teatro, quando você não está dentro dele, imantado nesse tipo de conversa para o enaltecimento deles. Então a gente pode prestar atenção no tipo de cenário que a gente vê pessoas que ficam vendendo a autoimagem, como que tem pessoas em diversas áreas que ficam no aplauso. Aquele narcisista do início que eu falei que quer ser doutor é uma variável, mas existem outros que inclusive têm plateias enormes, que fazem grandes discursos e que são narcisistas, são pessoas necessitadas, narcisistas necessitados de atenção, e que o objetivo, que é ser visto, justifica os meios que eles têm, que eles acham que podem fazer para terem o tipo de atenção que eles precisam para regular esse emocional deles. Então, gente, eu espero que hoje eu tenha conseguido passar a informação de algumas variáveis de manipulação e de tipos de narcisista, e vou ver se a semana que vem eu faço uma live falando do aspecto feminino, do masculino, e como que eles vão se entrelaçando num processo de cura emocional, onde este preenchimento fica saudável a ponto da gente, de qualquer um de nós, não cairmos em nenhuma cilada desse tipo. Tá bom, queridos? Então, quanto mais despertos, melhor. E semana que vem e durante a semana eu vou começar a dar umas conversadas com vocês para a gente ficar mais próximo, tá bom? Um super beijo, boa semana e até a semana que vem. E nós, com a promessa de cada microsegundo das nossas vidas, estarmos cada vez mais despertos. Um grande beijo para vocês e até a semana que vem.